Olá, graça e paz. Estamos ainda no nosso estudo de número 2, contemplando a história da interpretação. Hoje nós estamos na parte 3, e nós vamos trabalhar o período moderno, do período pós a Reforma, ali por volta do ano 1750 até os nossos dias. Algumas características desse período. O primeiro foi o avanço missionário. Nós tivemos no início do século XVIII, no meado do século XVIII, um crescimento muito grande na participação missionária da igreja ao redor do mundo, notariamente para a África e para a Ásia. E nesse período também surge um movimento, um ceticismo muito grande entre os intelectuais. Vamos lembrar que séculos anteriores, os intelectuais, eles participavam ativamente das questões teológicas, mas com o movimento do racionalismo, com o movimento, inclusive, do avanço tecnológico, nós vamos encontrar e perceber a saída dos intelectuais desse espaço a partir do crescimento do humanismo. Nesse período, então, irá solidificar a confiança no método científico, e isso então irá migrar para a hermenêutica bíblica. Nesse período, então, vai surgir o método que chamamos histórico-crítico, ou seja, a razão é trazida agora para a interpretação do texto bíblico e vai se questionar a atuação ou o valor dos dogmas. A igreja nesse período já tem os seus dogmas, notadamente a Igreja Católica Romana. Esse método, então, ele vai, de certa forma, rejeitar esses dogmas e focar na razão humana, e, repetindo, fruto do racionalismo e do humanismo. O pressuposto básico é que a visão de mundo é uma visão naturalista, ou seja, quando olhamos para o mundo, para a realidade humana, nós retiramos desta realidade todo e qualquer aspecto sobrenatural. Haverá sempre uma explicação, uma resposta científica para um fenômeno estudado. A Bíblia, então, passa a ser considerada uma obra literária. Então, não mais um livro inspirado, não mais um livro sagrado, mas uma obra literária como qualquer outra obra antiga. Chegamos ao século XX e nós temos o desenvolvimento da história das religiões. Também um movimento que surge com intelectuais mergulhando na busca de informações e de conhecimento das religiões ao redor do mundo. Nós temos um movimento muito forte pela antropologia, vai buscar investigar e querer conhecer os aspectos dessas religiões com as quais nós convivemos, buscando pontos de contato, diferenças, possíveis origens comuns. Isso então vai marcar também a hermenêutica bíblica. Surge então a crítica da forma, ou seja, é a busca de encontrar redações da oralidade que são menores, ou seja, a construção de um livro bíblico parte do princípio que ele não foi escrito de uma vez só. Então, tradições foram reunidas para a formação de um determinado livro. Então, a crítica da forma, ela tem esse enfoque, que é encontrar essas possíveis redações menores. Bem, após a Primeira Guerra Mundial, nós temos alguns nomes que se destacam na parte da interpretação bíblica e na formação da nossa teologia. O primeiro nome, o Karl Barth, ele faz uma crítica ao liberalismo,
o liberalismo, e principalmente o liberalismo teológico, vem desse movimento, né, de crítica, de aspecto científico, em que a Bíblia, a veracidade da Bíblia e a autenticidade também, ela passa a ser criticada. Então, a Bíblia, de certa forma, ela é relativizada. E vem o Calbart e faz uma crítica a esse movimento. Entende e vai pregar a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, a Bíblia enquanto livro sagrado. E para o entendimento desta palavra, é preciso um encontro pessoal com Deus, ou seja, não basta um mergulho, né, um enfoque tão somente crítico, tão somente histórico, para o entendimento da Escritura. Isso é importante, mas sem essa experiência pessoal com Deus, a interpretação seria incompleta e, por sua vez, equivocada. Outro nome que cresce, né, que surge e marca até hoje é o Bultmann. Ele vai aplicar o método da crítica da forma. Então, podemos perceber que os movimentos, eles surgem, né, eles têm um momento de auge, há um outro movimento que vem e faz a crítica a esse movimento, e então a história da hermenêutica tem esses ciclos. O Bultmann vai fazer uma distinção entre o Jesus histórico, ou seja, a pessoa de Jesus, né, o homem que existiu e num determinado período, num determinado lugar ali na Palestina. E o Cristo da fé, ele faz uma distinção. Ele acredita que o Cristo da fé, ou seja, o Cristo que é pregado, que é anunciado pelos apóstolos e pela igreja primeira, é diferente do Cristo, do Jesus histórico. Okay? Então ele faz essa distinção. E o trabalho dele, então, ele diz o seguinte: nós vamos encontrar mitos no relato bíblico, inclusive mitos a respeito do próprio Cristo, ok? Ele quer reconhecer esses mitos, retirar esses mitos e chegar ao querigma, ou seja, as palavras de Jesus, as mensagens de Jesus. E uma das afirmações dele é que é preciso tirar toda e qualquer afirmação da cosmologia antiga, okay? Primitiva, e repetindo dos mitos. O que é essa cosmologia antiga? Quando a Bíblia fala, né, os céus acima, a terra abaixo, ou o inferno abaixo, está a partir do princípio que o homem olha para cima e vê o céu, ok? Não partir, obviamente, da informação que nós temos hoje, da Terra ser esférica, ok? Então, toda vez que o homem primitivo olhava, percebia os céus acima como habitação de Deus e o contraponto seria o inferno abaixo. Então, ele vai dizer que isso precisa ser desconsiderado, e é óbvio, mas ele também trata a questão dos mitos. E a questão que temos a pensar é quais seriam os critérios que ele vai utilizar para determinar que tal fato acontecido e anunciado pela igreja primitiva seria mito ou não. Aí precisamos de um outro espaço para mergulharmos, aprofundarmos na teologia dele. Passamos então à neo-ortodoxia. E aí vem sempre uma resposta, né? Então, Deus não é um objeto de estudo, Deus é um sujeito, ok? Um objeto de estudo é de qualquer ciência, e toda ciência tem os seus objetos de estudos. A botânica tem as árvores, né? A parte da natureza, né, vegetal, mas a teologia não pode considerar Deus como um objeto, mas sim como um sujeito. Então a relação é sempre relação de uma pessoa para com outra pessoa. Okay? E a outra máxima desse período
é que existe um abismo entre o Deus que é transcendente e a humanidade, e uma humanidade caída. Okay? A Bíblia é a palavra de Deus, a queda não é um mito, então é uma realidade, e eles vão então focar nisso. Esse abismo é intransponível. Qualquer conhecimento de Deus só é possível quando Deus se revela e até onde Deus se revela. O terceiro ponto é que a verdade ela sempre traz um paradoxo na sua essência. Ou seja, ela não é possível compreendermos ela do ponto de vista científico, todo amarradinho, todo certinho. A verdade teológica não tem essa característica. Logo, quando encontramos paradoxos na Bíblia, isso é de se esperar, okay? Porque essa é uma realidade, faz parte da essência da verdade. Após a Segunda Guerra, nós temos o movimento da teologia bíblica. Então, nós temos agora um retorno a um olhar mais teológico, ou seja, de uma reflexão. Nós vamos ter uma aproximação muito grande com a filosofia. Então, percebam que nós temos movimentos que são mais ligados à prática, ao dia a dia, à vida, né, do cristão, e agora nós temos aqui um aprofundamento, uma percepção de que é possível e é necessário trazer para a interpretação bíblica a dimensão teológica. Vai pregar a unidade de toda a Bíblia. Enquanto alguns movimentos anteriores vão, de certa forma, dividir, né, quase que esfacelar a Bíblia em vários textos, esse movimento vai anunciar e vai proclamar a unidade de toda a Bíblia. O outro foco é que vai trabalhar a revelação de Deus na história. Ou seja, a história humana não é a história do homem simplesmente. É a história daquilo que Deus faz nesse universo em que a humanidade vive. Vai focar também a diferença da mentalidade na Bíblia. Ou seja, o modo, digamos, judaico de pensar é diferente do modo grego. Então nós temos o Antigo Testamento que é produzido e é experimentado, vivenciado num contexto ali da Palestina e vai subindo ali pela Ásia, né, Ásia Menor, o crescente fértil. Já o Novo Testamento, ele vai acontecer, boa parte da história já vai acontecer num outro espaço, tá? Num espaço em que a cultura agora é uma cultura grega. Então, o ocidental, ele pensa, a forma de pensar é diferente do pensamento, da mentalidade oriental. E vai focar também o contraste da Bíblia com o seu ambiente antigo. Ou seja, a Bíblia é sempre um livro que podemos dizer contracultural. Quando analisamos o texto bíblico com as suas normas, as suas leis, né, ali no Antigo Testamento, as suas recomendações e orientações, vamos sempre encontrar ela, de certa forma, em oposição a muitos dos aspectos e dos valores do seu tempo. Bem, chegamos à crítica da redação. E o foco, então, dessa escola, né, vamos dizer assim, de hermenêutica, é que vai focar a ideia de que um livro, todo e qualquer livro bíblico, ele tem uma marca do seu editor ou do seu autor. E essas marcas, elas são influenciadas, né, pela história do autor ou do editor. Por isso que os livros destacam determinados temas. Então, eles vão buscar essa informação, ok? Por que determinado tema está em determinado livro em função de um determinado autor ou editor. Outro movimento muito forte
é o movimento a busca do Jesus histórico. Vamos lembrar que lá atrás, né, a diferença, o último vai botar a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. E esse movimento, ele vai mostrar que assim, é importante entendermos e acreditarmos na existência do Cristo, do Jesus histórico. Ou seja, não é possível nós termos uma fé sólida e saudável desconsiderando a existência do Jesus histórico, porque se chegou até essa afirmação, o importante não seria se Jesus foi realmente um homem, se nasceu de uma virgem, se nasceu em determinado tempo, isso não seria necessário, esses dados não seriam necessários à fé. Então, esse movimento, esse surgimento, né, da busca do Jesus histórico, parte desse movimento é trazido pelos alunos do Bultmann, que vão dizer o contrário, né, do seu professor. E vão ter uma atenção muito grande à história da crucificação. Porque se a crucificação e a ressurreição é um mito e pode ser retirado dos aspectos da fé, vamos lembrar do texto bíblico, né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Temos então uma nova hermenêutica, e agora há um desenvolvimento cultural, há um olhar diferente sobre todo e qualquer texto, toda e qualquer obra literária. Então surge esse movimento dizendo que a linguagem, ela não é só passiva. Ou seja, quando eu leio aqui um texto, esse texto ele é agente. Ele não é algo passivo. Ele faz alguma coisa em mim, produz alguma coisa em mim que estou trabalhando com esse texto. Vai dizer então que o texto bíblico, ele de certa forma interpreta o leitor. O texto guia a interpretação bíblica, ou seja, quando lemos a Bíblia, o texto nos guia, nos orienta para determinada interpretação. Esse movimento, então, vai valorizar o relacionamento entre os leitores e o texto bíblico. E vai buscar também relacionar o sentido histórico, aquilo que aconteceu há 500, 600, 2.000 anos atrás, as questões contemporâneas. Vem desse movimento que chamamos a nova hermenêutica. Temos então a crítica do cânon, a afirmação: os livros bíblicos são canônicos, ou seja, os livros bíblicos são textos sagrados, que fazem parte de um bloco considerado sagrado. E que os redatores, eles foram orientados não só por relatarem, né, fatos, por exemplo, os evangelhos, eles não somente relatam fatos acontecidos naquela época no ministério de Jesus ou a partir do ministério de Jesus, mas são guiados também por convicções teológicas. Temos nesse crescer o movimento pentecostal, né, surge como um movimento de avivamento, né, na igreja evangélica ou protestante. E aí surge uma questão: como vamos relacionar uma hermenêutica racional, né, crítica, investigativa, com a experiência pentecostal, que é a vida pentecostal, ela é baseada na experiência, não tanto nessa busca teológica, não tanto nessa busca de investigação no texto bíblico. Então, como vamos relacionar isso? E aí surge o papel do Espírito Santo. Onde entra o Espírito Santo na tarefa de interpretação bíblica? Okay?
não é na tarefa de santificação da vida, ok? A hermenêutica não tem essa, a questão não é essa, a questão é o que o Espírito Santo realiza quando o leitor pentecostal, o intérprete pentecostal chega ao texto para entender esse texto. Depois temos a terceira busca do Jesus histórico, né? A primeira lá com o último, depois os alunos dele, e agora nós temos uma terceira busca. E essa terceira busca vem com os novos dados arqueológicos. Então nós temos aqui para o final ali do século XIX, século XX também, nós temos novas descobertas, né? Novos trabalhos de escavações arqueológicas, surgem novos dados, e então vem esse movimento assim, opa, quem realmente era Jesus? Quem realmente foi Jesus? E teve um movimento muito intenso, né, o Seminário de Jesus, que foi um seminário, um grande congresso que buscava saber o que realmente Jesus disse ou fez. Ou seja, o texto bíblico, ele pode e deve ser questionado. Tá? E investigando então esses dados, poderíamos chegar a esta conclusão. No século XXI, nós temos então o surgimento de muitos métodos. E costumo dizer que nós não temos hermenêutica, né? Nós temos hermenêutica, já deu para perceber isso. A história da recepção, como que esse texto ele chega até nós, o movimento da interpretação teológica lá de trás, ele volta à tona. Precisamos resgatar a Bíblia do ceticismo de eruditos, ok? Nós temos essa preocupação, nós vamos encontrar o crescimento da apologética, os movimentos da associação de ciência e fé, e então surge essa dedicação dos teólogos e dos intérpretes bíblicos para mostrar que a viabilidade da intelectualidade para a interpretação do texto bíblico, do ponto de vista teológico, ok? Outro movimento do século XXI é o que nós chamamos a hermenêutica do movimento redentor. Aqui nós procuramos discernir na Escritura aquilo que é eterno e daquilo que é cultural. Hoje isso é muito forte, você já deve ter ouvido mensagens e que estão sempre procurando, né, o pregador está sempre procurando mostrar a diferença entre um aspecto cultural, ou seja, aquilo que foi para aquele tempo, e a lição eterna. Ou seja, há um princípio, há um dado, há um costume, há um valor que ele tem determinada forma de expressão num tempo, mas tem um princípio eterno. Então vem desse movimento. Então o fazer teológico, ele busca então criar uma harmonia com os leitores em todo o mundo. Ou seja, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, então eu preciso encontrar aquilo que é eterno e levar o princípio que é eterno aos valores culturais dos povos ao redor do mundo. Então nós temos um modelo dinâmico de interpretação. Então, repetindo esta sequência, ou esse caminhar da hermenêutica bíblica. E aqui nós temos dimensões objetivas, ou seja, usar ferramentas da linguística, usar ferramentas históricas, isso é uma dimensão objetiva, está ali. Okay? Existe uma regra gramatical, existe um fato histórico. Mas existem coisas subjetivas, a experiência de fé. Esse movimento, então, vai procurar integrar esses dois aspectos, essas duas dimensões. Temos, então, uma interação entre a exegese, né, a prática, né, no sentido de aplicação da interpretação bíblica,
tendo como pano de fundo tudo isso que nós já vimos, né? O aspecto objetivo, o aspecto subjetivo, o aspecto teológico, a contemplação daquilo que é eterno, o princípio que é eterno. Então, tudo isso será usado pela exegese e as práticas espirituais. Nós vamos encontrar um crescer, né, um resgate nesse nosso final aí de século passado, nas disciplinas espirituais ou nas práticas espirituais. Então, seria aí o momento em que nós estamos vivendo. Num próximo encontro, nós veremos aspectos mais específicos do momento em que nós estamos vivendo. Então, lembrando que toda essa nossa reflexão se torna necessário que você tenha o nosso livro-texto. Isso aqui é tão somente uma síntese, ok? Os detalhes e as implicações, ou implicações maiores e aprofundadas daquilo que vimos, está em nosso livro-texto, a introdução à interpretação bíblica. Esperamos que você tenha, né, use um tempo agora para a pesquisa e para a execução dos exercícios que são propostos. E até o nosso próximo encontro.